Olá, vamos juntos nesse instante continuar a leitura da vida de Jesus através dos 4 evangelhos. E eu te convido mais uma vez para juntos reunirmos os nossos agora e nos esforçarmos para ler a palavra e sermos por ela abençoados, melhorados, curados no processo. Eu quero também convidar você para abrir sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Vamos terminar esse capítulo 22 e vamos adentrar no capítulo 23, reforçando aquilo que nós já não falamos ainda com relação aos ais de Jesus em relação aos fariseus, aos intérpretes da lei. Então, vamos nesse instante dar início, a partir do verso 34 de Lucas 22. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus com relação à ressurreição, reuniram-se em conselho. Ou seja, foi preciso uma reunião de última hora, assim, nos bastidores forte entre os principais, para conseguir achar um motivo, uma culpa, ainda que seja subjetiva, para levar Jesus à cruz. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, esses fariseus, intérpretes da lei, eles eram homens extremamente legalistas. Legalistas ao ponto deles mesmos se perderem, se embaralharem em tanta lei. E a pergunta, a discussão entre eles era o seguinte: o que era realmente necessário para um judeu herdar o reino dos céus e entrar no descanso eterno, no grande Shabá deles, o grande sábado deles? Porque era muita lei. Eles conseguiram, dentro da Torá, abstrair 248 mandamentos diretos, afirmativos, achavam-se de Deus. E forçadamente, em função de numerologia e também de cabala, 365 mandamentos, com relação que equivalia aos 365 dias do ano, indiretos, ou seja, mandamentos negativos, que somados os 248 com os 365 daria os 613 mandamentos, que é justamente o número de letras que tem no decálogo de Moisés, nos 10 mandamentos de Moisés. Então eles eram, além de tudo, supersticiosos. E aí entra para o mundo da numerologia. E eles vieram com essa pergunta para Jesus: afinal, qual é o maior dos mandamentos? Então eles deixaram para Jesus, se deram de bandeja para Jesus, o prato feito para Jesus fazer aquilo que ele fez desde o princípio. Mostrar que o amor está acima de tudo. Que Deus é amor encarnado, praticado e vivido. E que nada no chão da terra faz sentido sem amor. Nada mais. Literalmente nada, conforme diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13. E aí Jesus vai como líder, como grande líder, como Deus encarnado, como Cristo, consegue resumir em 2 mandamentos toda a lei. E aí ele diz, respondeu-lhe Jesus, verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que é a mente, emoções, alma, razão. Ame Jesus com todo o seu ser, por assim dizer, com todas as tuas forças. Ame Jesus, ame a Deus acima de tudo. Agora, esse amor para com Deus acima de tudo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do sábado, essas coisas todas. Esse amor vertical de Jesus, ele tem que desembocar na horizontalidade, nas relações nossas. E diz Jesus: este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus mostra agora que não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar, aí sim isso é amor.
Porque o que está embutido não é a lei em si, não matarás. O que está embutido nisso aí, o espírito disso aí, chama-se amor. Se eu amo meu irmão, eu não roubo, eu não traio, eu não cobiço o que é dele, eu não deixo meu coração se encher de inveja por ele. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Com relação ao amor, a gente vai ficar falando sempre aqui. Eu quero falar sempre para mim, para os meus e para vocês. A gente precisa voltar para esse chão. Porque tem muitas profecias, e uma das profecias que eu quero trabalhar com vocês bastante de Jesus é com relação a uma das profecias que mais me deixa assim, um coração triste. É quando você escuta Jesus dizendo, ó, nos últimos dias o amor se esfriará do coração de quase todos. Isso é uma advertência de Jesus para que nós não entremos nessa estatística. Bom, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, e é assim mesmo. Jesus consegue sintetizar tudo como está escrito desde sempre. Ah, mas isso é de Jesus? Não, isso é desde sempre. É porque eles eram letristas e literalistas. E a letra da lei matava-os, porque eles não enxergavam nas escrituras, na letra das escrituras, a palavra encarnada, Deus Jesus. Porque está escrito, por exemplo, se você pegar Miqueias 6, verso 8, está escrito. O que é que o Senhor, lá não está escrito o que é que o Senhor requer de ti e pede de ti? Que ames a justiça, que pratiques a misericórdia e que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Essa é a verdade, amados. Mas os seres humanos, nós, principalmente o mundo religioso, das religiões, querem por de todas as formas acrescentar leis, não come isso, não toques aquilo, não prove isso, não use isso, não ande assim, não use. É cheio de leis, como se isso fosse melhorar o nosso coração. Nenhuma lei, amados, vai produzir de fato a justiça de Deus em nós. Não tem como. A lei da graça de Deus é a lei da fé que atua pelo amor. Então fiquem atentos. Aí Jesus vai e fecha e depois nós voltaremos a continuar falando sobre o amor. Mas por hora lembre, pratique o amor. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Agora sim, amados. Eu queria chamar a atenção de você nesse instante. Nesse momento é Jesus quem interroga os fariseus, os intérpretes da lei. Porque eles conseguiam ler todas as promessas, as profecias a respeito do Messias, tá certo? E eles esperavam um Messias nos moldes deles, um grande rei rico, poderoso, que fosse liderá-los, que fosse promover uma grande guerra, libertá-los do Império Romano, que fosse fazê-los prósperos e fosse fazer deles uma grande nação, para que dominasse sobre os povos vizinhos, como foi no reinado de Davi e de Salomão. O auge deles, de Davi, o período entre Davi e Salomão, só. E eles não conseguiam enxergar os bastidores, o básico da lei. Por exemplo, olha como que Jesus é preciso, e isso é uma questão duvidosa e difícil para responder até para os judeus nos dias de hoje, porque se você perguntar para um judeu quem é o personagem da história que mais se aproxima do Messias que até hoje eles esperam, você vai perceber que eles vão ficar emudecidos, vão ter que reconhecer que é Jesus. O que mais se aproxima do verdadeiro Messias, para eles, nós já sabemos que é Jesus, eles não, mas o que mais se aproxima é Jesus, e é onde Jesus entra agora, né? Que pensais vós do Cristo? Jesus pergunta. O que vocês pensam a respeito do Cristo, do Messias, do ungido? De quem é filho? De quem ele é filho? Responderam eles. E eles respondem claramente, ele é filho de Davi. E quando ele fala filho de Davi, não é que o Messias é filho direto de Davi, não. Ele é um descendente de Davi, como está escrito, né? Não deixarei faltar alguém no trono de Davi. Haverá alguém que vai ter um reino e que vai reinar para todo sempre. E eles esperavam que esse fosse o filho de Davi. Ou seja, o problema é o seguinte, é que eles criam
que o Messias viria da descendência de Davi, mas eles não conseguiam entender que esse Cristo, esse Messias, não era só descendente de Davi, ele era o Deus de Davi, ele era o Senhor de Davi, ele é antes de Davi, ele tinha a primazia. E é aí que Jesus vai entrar. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Olha que coisa bonita, está lá no Salmo 110. Jesus pega o Salmo 110 e traz a memória deles. Olha, interessante. Se Davi ora dizendo nos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor. Quem são esses dois senhores que Davi está colocando? Então eu vou traduzir para vocês. É mais ou menos Davi orando assim, ó: disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus. Aí eles ficam mudos. É onde Jesus diz, ó: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então Jesus faz-os calar. E isso é uma questão até para os judeus de hoje. Eles não conseguem interpretar essa fala, esse texto do Salmo 110. E mais ainda, eles esperavam um Messias poderoso, rico. Jesus, pelas próprias profecias, veio humildezinho, montado em um jumento, um burrico, simples, porque eles não entenderam que o Messias não era um rei terreno. Os reinos da terra sempre caem, não são sempre eternos. Eles tinham que entender que Jesus é o rei do amor, da humildade, da simplicidade. E a grande vitória não é em saber que Jesus venceu pela espada, mas ele venceu pelo amor. A cruz é a maior demonstração do amor. Lá diante da cruz eu me rendo. Está o grande amor de Deus demonstrado. Foi na cruz, onde eu vi o meu Jesus carregando todos os meus pecados. Isso é graça, meu coração fica cheio de alegria por isso. E Jesus vai no calcanhar de Aquiles deles. E eles não puderam responder nada, porque eles não sabiam interpretar isso. Aí diz o texto, né? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhes perguntas. Cessou-se. Jesus os emudeceu. Esses textos aqui está narrado por Marcos, está narrado por Lucas, e isso é tremendo, amados. É porque as pessoas têm dificuldade. O mundo hoje está tendo dificuldade. E eu disse uma coisa mais uma vez para vocês. Eu vou repetir. Eu sei que muitos podem não crer. A Bíblia é coisa dos homens. Esse Jesus aí não é Deus encarnadão, não tem como Deus se fazer carne, não. Não é simples crer em encarnação. E muito mais difícil ainda é crer em ressurreição. Eu não estou aqui para fazer ninguém crer nisso. Não, isso é mistério. Fé é loucura. Fé é justamente esse mistério de Deus. Eu estou aqui para te dizer que, mesmo que você não creia na palavra de Deus, mesmo que você não creia em Jesus, o Verbo encarnado, o amor encarnado, você tem que entender uma coisa. Se você quer viver uma vida digna na terra, o homem que você tem que imitar é Jesus. O ser que passou, que palmilhou essa terra e que deu exemplo foi Jesus. Ninguém tem um ensino tão profundo, tão curadouro, tão restaurador, tão libertador quanto Jesus. O Evangelho, a boa nova, gospel. Ninguém tem. Então, gente, Jesus é de fato o alfa e o ômega. Ele é a porta, ele é a luz, ele é a água viva. Jesus é o nosso chão, a nossa esperança. Ele é, de fato, o Deus vivo na terra. Jesus é a rosa de Sarão. Ele é a esperança dos gentios. Ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o caminho. Ele é a verdade. Não há outra. Não espere outra.
É só Jesus. E os judeus, no chão da história, vão ter que, em algum momento dela, daqui para frente, reconhecer o senhorio e a divindade de Jesus. E eu quero só entrar um pouquinho com vocês no capítulo 23, para a gente já orar pela nossa terra. É porque a partir desse momento, Jesus começa a usar uma fala dura, de indignação e de tristeza, de um ai pesado e carregado sobre a vida daqueles líderes religiosos que só pioravam no processo, como a geração que veio desde sempre, destruindo tudo que vinha da parte de Deus, rejeitando, para manter o status deles, o poder deles, o controle deles sobre a nação, sobre a religião judaica. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Simples. Na cadeira de Moisés, aí ele está falando de Moisés, desde o Monte Sinai, com os 10, se assentaram os escribas e fariseus. Então eles reconhecem Moisés, a lei, e Jesus diz, já, esses caras sentados na cadeira de Moisés, e eles é que se acham os representantes legais, os intérpretes da lei, e que podem ensinar o povo. Aí Jesus fala, fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem. Porque quando eles liam, é a palavra de Deus. Porém, não os imiteis nas suas obras, nas suas práticas, nos seus frutos. Porque dizem, falam e não fazem. Ou seja, há um abismo entre o crer deles e o viver deles. É o mesmo abismo que vocês estão vendo hoje no mundo chamado, e eu quero fazer uma crítica construtiva. Porque eu sou do meio. Aquilo que se chama evangélicos, que ficou uma coisa hoje perdida. Está ficando A palavra evangélica está ficando sem significado. Um povo perdido, desencontrado. Porque dizem crer, mas a prática deles é totalmente diferente daquilo que eles falam que creem. Ou seja, está ficando um povo esquizofrenizado. E quanto mais distante fica o meu viver do meu crer, mais dissociado está minha alma, mais desintegrado eu estou. Se eu quero integrar minha vida e aliar-me com Jesus, eu tenho que aproximar a minha prática da minha confissão daquilo que eu creio. É o que Jesus está propondo aqui. Eles atam fardos pesados, a lei, leis, mandamentos, e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, obrigando os homens a cumprir 613 mandamentos. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, porque principalmente no ambiente do coração, eles não davam conta de cumprir um dos mandamentos. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Tudo que eles fazem é visando a aparência, o aplauso das pessoas, ou seja, é uma vida para fora, de performance, de teatro. Não tinham eles nenhuma sensatez, nenhuma ética de vida. Eles viviam de moralismos, diz o texto, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. O que eram os filactérios? Eram pequenas caixinhas de couro, rolinhos de couro fixados aqui na testa, no braço esquerdo e nas roupas também, nas franjas, perto do coração que eles colocavam os filactérios. Esses filactérios tinham textos do Velho Testamento, de preferência 4 textos básicos do Pentateuco deles. E eles faziam isso para lembrar que eles tinham que cumprir. Então eles criam que esses filactérios, quanto mais você se tinha, mais você ficava próximo de Deus e aparentava para os homens que você queria zelar pela lei. Então se tornavam amuletos, assim como as franjas que eles usavam. Lembra, Jesus tocou na orla das suas vestes, eram franjas. No caso deles, as franjas tinham 10 centímetros, de cor azul ou branca, de um tecido próprio, diferente. Eram até 10 centímetros. Eles não, eles alargavam mais as suas franjas, para dizer ao povo que eles estavam todos quebrantados, dispostos a cumprir e obedecer a Deus em tudo. Mas isso tudo era aparência, eram amuletos. É como o povo de hoje. Põe a Bíblia aberta e acha que aquilo vai protegê-los. Põe a pulseira no braço, põe a rosa, leva o óleo, passa o óleo. Como se o óleo, como se a rosa, como se o sal grosso fosse protegê-los de alguma coisa. Como se isso fosse imantado e carregasse poder em si mesmo. É o que está acontecendo. Vende-se tudo.
Porque o povo também não abriu o coração para discernir que fé não tem a ver com o que se toca, com o que se cheira, com o que se ouve. A fé tem a ver com o evangelho, com palavra, ouvir a voz de Deus. Está para além dos sentidos fé. Fé está para além das emoções. Então virou esse mercado, esse comércio, onde se vende de tudo dentro das igrejas. E tudo isso é alimentado por esses líderes que fazem essa fábrica de negócios. Porque se eu sou um líder e vejo que está chegando na minha casa alguém para ler a Bíblia comigo, mas está fazendo de mim alguém especial que carrega um poder, você já tem que cortar logo. Porque eu estou aqui para mostrar para mim e para você que todos nós temos acesso direto a Deus. E que só há um Deus e um povo, só há um pastor e um rebanho. A gente precisa nos libertar dessa tranqueirada, desses penduricalhos que foram colocando na cruz de Jesus, de forma que fala de Jesus, fala de Deus, mas Jesus e Deus é só um produto que está sendo vendido, comercializado. É o que eles faziam, viviam de aparências. A gente precisa voltar para a origem. E Jesus está questionando justamente isso. Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As cadeiras ficavam diretamente para o altar, para a presença de Deus, e era um lugar estratégico onde era visto por todos. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Era assim, é assim que é até os dias de hoje. A maioria dos líderes vivem de dominar mentes, de amedrontar ovelhazinhas. Se vocês não ficarem aqui, vocês serão amaldiçoados, vocês não serão libertos, vocês têm que permanecer aqui debaixo. Gostam de púlpitos, gostam de altares. Ninguém quer pregar ali na esquina, mas todo mundo gosta de um púlpito. Gosta do saudosismo. É como um político demagogo. E aqui no caso deles eram pior do que políticos demagogos, porque o político não faz nada disso em nome de Deus, faz em nome deles mesmos, da ganância deles. Eles fazem tudo isso em nome de Deus. É o que Jesus está propondo aqui. Ai de vós, fariseus, porque a vida de vocês é só farsa. Vai chegar a hora que vocês vão cair. Vós, porém, verso 8 do capítulo 23, não sereis chamados mestres, porque era o que eles gostavam de ouvir. As pessoas gritando nas ruas estreitas de Jerusalém: ô mestre fulano, ô meu pai, meu professor. Aí Jesus está dizendo assim, não. Jesus está dizendo para todos os discípulos, vós, porém, meus discípulos, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Somos iguais diante de Deus, Deus não faz acepção a ninguém sobre a terra. Chameis vosso Pai, porque vós só tem um Pai nos céus, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Então todos nós estamos debaixo da mesma cobertura espiritual, que é o sangue de Cristo. Você acha que o meu pastor me encobre? Que eu cubro alguém espiritualmente? Não, somos pecadores, que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós caminhamos juntos no processo, e quando a gente se reúne como igreja, seja aqui, seja ali, em qualquer lugar, onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí nesse contexto, Deus levanta pessoas com dons. Alguns vão conseguir ter o dom do ensino, do mestrado, de ler a Bíblia e extrair daqui coisas, ensinos, aplicações que normalmente os outros não têm, mas isso é uma questão de dom, não é para mim sobrepor sobre o outro. Deus chama uns para serem pastores, para pastorear a almazinha cansada, aflita, mas isso não é para mim dominá-lo, para mim tirar proveito e querer, a partir daí, tirar lucro próprio. Não, o reino de Deus não tem a ver com isso. Porque todos nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e nós temos um só pastor, o grande pastor e bispo das nossas almas. Conquanto no processo nós temos que entender que Deus levanta gente com dons para pastorear, para cuidar e para ensinar. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então quem quiser ser o maior, sirva a todos, ame a todos, cuide de todos e nem queira ser o maior.
Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E eu já falei sobre essa questão da humildade, não precisa repetir mais. E eu quero te convidar nesse instante para a gente buscar essa liberdade que nós temos em Cristo, que foi dada, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que não tinha nesse momento aqui era liberdade. O que se tinha aqui era um povo extremamente oprimido, medroso, acuado, tinha medo de tudo. O peso da lei era muito, o fardo sobre eles era intenso. E o que Jesus propõe é justamente isso. Se vocês não conseguirem se desvencilhar do peso da lei, vocês nunca vão conseguir ser livres para me imitar. Para deixar sair daí de dentro de vocês o verdadeiro Mazinho, o verdadeiro João Maria que está aí, para imitar Jesus. Porque a lei impede-nos de sermos quem nós temos que ser em Cristo. Só em Cristo eu fico livre para poder imitá-lo e praticar o Evangelho. E por favor, não despreze os verdadeiros líderes espirituais que no processo se levantam para pastorear. Mas esses que se levantam para pastorear são humildes, são simples. Eles não querem sobrepor ninguém. E nem fica de púlpitos de igreja amedrontando os irmãozinhos. Você não pode isso por isso. Você só pode casar com fulano por isso. Querendo dominar e controlar a vida das pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para pastorear em amor. E é isso que o amor pressupõe, liberdade. Quem ama, amor e liberdade caminham juntos. Não tem como a gente amar sem deixar o outro livre. Porque eu preciso que o outro responda livremente se também me ama e quer caminhar junto comigo. Então eu te convido para nós orarmos nesse instante. E se você se sente assim oprimido, escravizado por leis, liberte-se disso. Entregue-se a Jesus e sirva a Jesus baseado no que ele disse. Jogue fora todos os costumes, todas as leis humanas, todas as tradições dos anciãos que foram lançadas sobre sua vida e lembra, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ame-se a si mesmo, é o primeiro princípio de você crescer equilibrado e ame ao próximo. Em amando o próximo, você vai estar percebendo que esse amor ao próximo é o que faz e que mostra que você também ama a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu só posso demonstrar o amor que eu tenho por Deus no coração do próximo, que é o altar que Deus escolheu para ser adorado e para ser servido. Vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos. Pai Celeste, nós dobramos os joelhos da alma diante de Ti. Curvamo-nos ante a grandeza do poder do Senhor, do amor do Senhor. E obrigado, Pai, porque todo aquele que ama é nascido de Ti e conhece a Ti. Obrigado porque em amor tudo foi criado. Desde sempre o Cordeiro eterno foi imolado. Obrigado, Pai, porque a cruz é a maior demonstração de amor. Obrigado, Pai, pelos Teus pequeninos que no processo estão encontrando vida, liberdade. E obrigado, Pai, porque nós queremos ser livres, não é para pecar, Deus. Não, Pai. Nós queremos ser livres em Cristo para imitar o Cristo eterno, o homem perfeito. Deus, cuida de mim. Cuida da minha casa, cuida da casa dos teus filhos que estão lendo a tua palavra. E aquele que está, ó Deus, carregando, Pai, traumas religiosos. Cura-os nesse instante. Que essa palavra de vida, de amor, os liberte, os pacifique. Ó Deus, e que suas mentes sejam restauradas. Que suas consciências sejam melhoradas. E que processos malignos que desencadearam culpas, Pai, sentimentos de culpas, Pai, rancores, oh Deus, decepções, tristezas, e fizeram muitos ir para o mundo afora, se tornando depravados, dissimulados, achando que perderam a salvação. Deus, traz esses de volta. Traga-os, Pai, porque eles são teus. Tu os compraste com teu sangue. Eles só foram traumatizados religiosamente. Cura-os nesse instante. Enche nossas casas de amor. Ministra sobre nós a cura dos céus.
a bênção dos céus. Sim, Pai, nós oramos e descansamos, certos das bênçãos e dos milagres que já recebemos no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.